Bom dia, vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. O nosso Notícias Comentadas, sempre aqui presente, abordando diversos assuntos e, claro, aqueles às vezes e por muito peculiares, né? Sempre em defesa da classe trabalhadora, de um projeto socialista para o país e, claro, preocupado aí com as diversas políticas que a extrema-direita, a direita e aquela que muitas vezes se utiliza da esquerda ou de ideias de esquerda, mas que muitas vezes a gente sabe que coaduna também com a direita e acaba, consequentemente, fazendo com que o jogo de cartas aí seja extremamente, extremamente complicado. E eu falo tudo isso, né? Porque em que pese a gente criticar, e acredito que, obviamente, assim deve ser feito, né? Com relação a políticas que a gente considera delicadas, principalmente como a gente vem colocando aí com relação à educação pública, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, governado pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas, ou então pegando aí também a questão das privatizações aqui no mesmo estado e estados paralelos aí passando por realidades semelhantes. Também temos o fato, né, o fator de que a situação não está muito melhor também em âmbito federal, vendo aí o governo Lula tendo que se articular com o Centrão, se articular com ministros, com políticos, né, que também coadunaram aí com a direita e até mesmo com a extrema direita na época de Bolsonaro, e em nome da velha governabilidade a gente acaba vendo um certo toma lá da cá um tanto quanto prejudicial ao Brasil, que em pese termos algumas questões que a gente pode considerar mais positivas se comparado com outros momentos como o próprio governo anterior, ainda assim nos preocupa extremamente, porque vem a questão: onde está de fato um projeto de emancipação da classe trabalhadora e um projeto que de fato consiga enfrentar não só as desigualdades, como tanto se fala, né, mas de fato combata, né, a exploração do capital, como a gente tanto vê. É claro que a gente sabe que não é uma questão da noite para o dia, né? Que qualquer governo, mesmo um governo de fato socialista, conseguiria fazer isso, mas o ponto é que, embora levantem uma bandeira de esquerda, o PT e a base, perdão, e a sua ordem, né, a sua alta cúpula, já abandonaram esse discurso há muito tempo. Na verdade, diga-se de passagem, a alta cúpula, né, nunca foi socialista do ponto de vista revolucionário, né, do termo. Eles nunca foram no esquerda no sentido revolucionário, né, no sentido de realmente
propor uma outra ordem, né? Propor uma outra estrutura de sociedade. Coisas que, por exemplo, queria destacar no nosso notícias comentadas aqui de hoje, né? Eu fico vendo o Nicolás Del Cano lá na Argentina. Os debates dele são que ele está participando são simplesmente maravilhosos, né? É de chorar de rir, não pelo que ele fala, mas pela reação dos outros candidatos, porque ele fala a, aquilo que muitos acabam nem tendo aí muita coragem de assumir, ou então olham para ele como se ele fosse um louco, né? Sendo que ele está propondo, e aliás ele é o único praticamente, né? Não sei se eu posso assim generalizar, eu também não estou acompanhando tanto assim de perto, mas dentro do que eu acompanho, né, se não o único, mas um dos poucos que realmente fala, né, e fala de uma forma, acho que bastante precisa, sem ser cansativa nem repetitiva, aquelas questões que a princípio são as mais óbvias e inclusive quebram os argumentos aí dos liberais, dos keynesianos, da direita de uma forma ampla e geral. E até mesmo de candidatos aí ditos centro-esquerda, esquerda moderada ou qualquer uma dessas denominações. Algo assim um tanto quanto fenomenal. Infelizmente, a gente acaba não tendo, né, figuras assim disputando eleições no sentido da igualdade de oportunidades, né, num cenário de eleição presidencial, por exemplo, ou para governador, em que pese para prefeito até chegamos a ter alguns cenários assim, né? Ou, por exemplo, um ou outro estado que para governador também tivemos alguns candidatos ou candidatas assim, mas grosso modo, né, por exemplo, se a gente pegar o próprio estado de São Paulo aqui, não chamaram os candidatos dos chamados partidos de esquerda revolucionária para comporem a mesa, né, para participarem de fato dos debates, podendo colocar da mesma forma que Del Cano pôde fazer na Argentina, né? Infelizmente fica aqueles debates relativamente tendenciosos, sempre com uma extrema direita, uma direita e uma centro-esquerda ali falando, e infelizmente sem dar oportunidade para uma outra visão de mundo, que é de fato aquela visão de mundo que nós aqui procuramos defender. E eu não estou aqui falando de questões partidárias, eu não estou aqui falando de candidatos específicos, eu estou falando assim de uma ideia de um ponto de vista amplo e genérico, mas que contempla mais ou menos tudo aquilo que a gente defende, né? Os caminhos que a gente defende, mas que acabam não sendo num cenário extremamente desigual, apresentados aí para a população. Por essas e outras, né, a gente acaba convivendo com a realidade política como ela está até o momento dada. Tudo isso eu falei aqui, né, sem citar notícias
propriamente, mas acredito que para todos vocês que estão aí nos acompanhando, né, e que com certeza já devem ter lido, visto, ouvido o seu jornal diário, o seu jornal ao longo da semana, sabe interpretar e sabe atribuir a tudo isso que aqui coloquei um pouco, né, do porquê de toda essa situação pela qual a gente passa. E a partir daí, cada um é evidentemente livre para também tomar e fazer as suas próprias reflexões. Me despeço aqui deste Notícias Comentadas um pouco mais reflexivo. Agradeço sempre a participação e audiência de todos e tchau.